Olá, tudo bem? Sou Marcos Prioli, diretor técnico educativo da Alon, e estou aqui hoje para te contar todos os segredos da nossa empresa, desde a sua história até toda a nossa tecnologia e as nossas ações de tratamento, para que você entenda o nosso propósito. E para isso, eu estou aqui com um grande convidado, que é o CEO da Alon, Dr. Diego Soares. Tudo bem, doutor? Doutor Marcos, é muito bom estar com você. Estava com saudade, inclusive a equipe está aqui atrás, me abandonaram um tempo, não estava me usando. Eu falei: olha, quando eu voltar, eu quero participar da mentoria de boas-vindas, porque faz muito sentido para mim fazer a mentoria de boas-vindas. Esse processo de compra, às vezes, ele é muito rápido, porque assim, as pessoas hoje elas não têm tempo. Então a pessoa vem para a aula, ela já quer saber o que a gente tem, já quer comprar, já quer que o produto chegue, mas às vezes ela não entende o propósito da nossa empresa, o que realmente a gente entrega, a transformação que a gente gera. Então eu gosto muito dessa mentoria de boas-vindas, que é realmente essa oportunidade de mostrar para as pessoas o nosso verdadeiro propósito. E é uma grande dúvida, né? Hoje em dia, poucas pessoas ainda conhecem a ação do fármaco, o que é um dermocosmético, o porquê, qual o propósito da Alon, o porquê desse nome, né, que levanta ainda muita curiosidade, como, né, o doutor disse, às vezes no processo de venda não dá tempo de abordar todas essas informações, e é por isso que ele está aqui conosco hoje nesse momento. E aí eu gostaria que você já começasse explicando, então, essa pergunta que nunca quer calar, o porquê do nome Alon. Sejam muito bem-vindos. Inclusive, foi essa pergunta que... Não foi essa, foi uma outra que é parecida. A gente estava ali no grupo VIP, né? Vocês provavelmente já estão em um dos nossos grupos VIPs, e ali a gente via pessoas que compravam da gente há 2, 3 anos, perguntando: o que é essa folhinha vermelha? E aí, como o nosso time é muito atento, falou: cara, realmente passa batida às vezes, as pessoas não sabem nem o que é a nossa folhinha vermelha. Então, a mentoria de boas-vindas foi criada realmente para entregar tudo para essas pessoas. O que significa Alon fica para daqui a pouco, doutor Marcos. Antes, vou falar um pouco da nossa história, vou me apresentar. Eu sou o Diego Soares, né? Sou o CEO da Alon Dermocosméticos. Entrei para esse mercado há mais ou menos 6, 7 anos, que foi quando eu conheci o meu sócio, Wesley Troiano, que é o criador da Macholândia. A Macholândia, doutor Marcos, o senhor conhece, é a primeira marca de cosmético masculino. Antes de ter a barbearia, ele já viu essa possibilidade de ter um produto para homem. E aí eu perguntei: mas por que que o homem precisa de um produto específico? Porque até então eu usava o shampoo da minha mãe, usava o shampoo da minha esposa, usava o shampoo que tivesse disponível. Ou sabonete, né? Ou sabonete, eu nem usava nada. E aí ele foi me explicar que não, o homem tem muito sal na região da barba, a testosterona gera muito óleo, então o shampoo do homem tem que ser diferente da mulher, porque a mulher ela gera óleo até 4 dedos ali a partir do couro cabeludo, mas a partir dali ela precisa realmente dessa reposição hidrolipídica. Cara, mas que coisa interessante. E aí eu fui começando a me apaixonar pelo cosmético, e até uma história que ele conta, que o dia mais lindo da vida dele foi quando ele entrou numa indústria e viu água virar sabão. Falei: não, realmente eu gosto de cosmético. Lembrei até de uma experiência que eu tive quando eu fui na minha primeira barbearia pela primeira vez. Um barbeiro me sentou e lavou o meu cabelo dentro de um lavatório. Para mim era a coisa mais incrível do mundo ter o cabelo higienizado, não no chuveiro, mas no lavatório. Até essa lembrança foi capaz de me trazer. Então, doutor Marcos, como o senhor sabe, ele saiu do projeto da Macholândia. A Macholândia existe até hoje, mas por uma questão de foro íntimo e até por ideologia, ele decidiu enfrentar um novo mercado. E aí é o que hoje a gente tem para trabalhar, que são os números que ele enxergava até na época. O que acontece? Tanto o barbeiro como o cabeleireiro, independentemente,
eles são as pessoas que mais têm contato com o couro cabeludo desse cliente. Faz sentido, doutor Marcos? Total. São os que mais visualizam semanalmente. E escutam, eles batem um papo ali, eles conversam muito sobre o que está acontecendo, mas é aquilo que você falou no início. O erro já começou lá atrás. Os homens não foram ensinados a se cuidar, que tinha que ter um shampoo, que tinha que passar um creme, já começou lá atrás. Por isso que é tão complicado. Exato. Então, assim, o barbeiro, o cabeleireiro, ele é anterior ao psicólogo. Ele tem essa capacidade de conversar, de fazer diagnóstico, de trazer, às vezes, até uma palavra amiga. E essa pessoa que está ali para fazer um corte, se for um homem, inclusive, mensalmente, é uma pessoa que vê repetidas vezes, doutor Marcos, alguém com uma caspa, uma descamação, uma psoríase. Às vezes, esse profissional, chega alguém ali para fazer um degradê, mas não pode, porque está cheio de caspa. Se fizer, vai ficar muito ruim. Vai machucar esse couro cabeludo que está muito irritado. E ele tinha essa informação e a gente foi estudar um pouco mais e ele me trouxe números, que eu até vou espelhar aqui para os nossos convidados, as pessoas que estão chegando para a nossa família. Doutor Marcos, 70% das pessoas, naquela época, em 2016, estavam ficando calvas por conta de má alimentação. 42 milhões de homens e mulheres sofrem com alopecia androgenética. 15% das pessoas possui ou possuirá algum tipo de dermatite. E se a gente traz para os dias atuais, ainda a gente pode falar de doença psicossomática, de estresse, mau hábito alimentar e até falta de um exercício físico. Aumentou bastante, doutor, todas essas questões, esses índices, principalmente depois do pós-Covid. E quando a gente olha para esse dado de 42 milhões de homens, né, e mulheres que sofrem com alopecia androgenética, e quando eu entendo que a androgenética ela vai carregar essa carga genética que possivelmente os filhos também vão desenvolver. E hoje, se eu tenho a consciência de entrar com a cosmetologia preventiva, que é algo que nós vamos falar mais à frente, eu tenho ainda mais oportunidades de ter mais pacientes em atendimento e de agregar, óbvio, mais valores para dentro do meu estabelecimento, né? Perfeito. Então, assim, a gente tinha a gente tinha um mercado gigante para trabalhar, um mercado de muitas oportunidades, e além disso, nós tínhamos a oportunidade de não trabalhar naquele oceano vermelho, né, doutor Marcos? Que é as commodities, que são as commodities, que é o produto de simples higienização, é o shampoo, é a pasta, é a pomada, é o shampoo da mulher, é a máscara. A gente tinha a condição de trabalhar com um produto que não fosse commodity, que acaba que a gente briga só por preço, não tem como entregar valor. A gente tinha esse mercado gigante, que existe até hoje, e parabéns por ter olhado para ele, e nós tínhamos que olhar o que nós tínhamos até então. Quando a gente olhava do ponto de cosmetologia, doutor Marcos, como o senhor está nessa área há muitos anos, se a gente olha só para o cosmético, a gente vai ver que até aquela época só existiam produtos pensados na haste capilar e, no máximo, enriquecido com algum tipo de vitamina, um fitoterápico, com ativos orgânicos, mas nada realmente que tivesse essa condição de tratamento. Totalmente, assim, nunca foi uma preocupação da indústria cuidar do couro cabeludo, né? As pessoas pegaram o gancho do fio de cabelo e tratar fio de cabelo, só que esquece que fio de cabelo é mera maquiagem. O que você tem que fazer é cuidar do couro cabeludo de fato, para que venha a ser produzido um fio de cabelo saudável. Mas ninguém se atentava a isso, tanto quanto eu descobri a Alon foi porque eu estava em busca de um produto para o couro cabeludo, enquanto naquela época terapeuta capilar e hoje já dermoterapeuta capilar, a minha necessidade cresceu muito mais em relação a ter um produto com fármacos. E a gente não tinha. A gente tinha produto para o facial. Foi até uma pesquisa que a gente fez, doutor Marcos, eu acho que eu até já comentei com o senhor. Falei, Wesley, ok, mas o que tem no mercado? E era muito claro. A pessoa que sofreu algum tipo de dermatite ou queda, ou ela ia no médico, nesse momento ela vai ser tratada por um dermatologista, mas infelizmente, não é uma crítica, mas é uma crítica sim, os médicos eles não estão tendenciosos a olhar problemas capilares. Um dermatologista ou alguém dessa área da saúde, hoje ele quer fazer enfrentamentos estéticos porque ganha muito mais. Então, infelizmente, o paciente, quando ia até essa pessoa, ia receber um minoxidil da vida, uma finasterida, Cetoconazol. cetoconazol. É porque a classe médica, eles têm
pouquíssimos recursos em mãos, porque eles não abrem mão do medicamento, que isso é exclusivo deles, e eles jamais indicariam um dermocosmético, mas por orgulho, não é nem por uma questão de que, ai, não funciona. Não, eles sabem que funcionam. Mas como só eles podem fazer a indicação do medicamento, eles não abrem mão para indicar um produto com fármaco que vai tratar muito melhor. E se a gente for fazer uma pesquisa até mais profunda, doutor Marcos, a própria cultura nossa do Ocidente, a nossa medicina, ela nunca tem esse olhar 360. Não. Quantas vezes que você foi no médico, doutor Marcos, e aí você chegou ali, e aí você saiu com aquele sentimento, nossa, ele nem olhou na minha cara. Oh, e é o que mais os pacientes reclamam. Então, hoje, infelizmente, é claro que está mudando muito. Hoje a gente tem muitos médicos que já têm uma visão mais multifocal, mas a maioria deles, se não for mediante o exame, nem começa a fazer um outro tipo de identificação. A diagnose ela é muito limitada realmente ao exame, porque olha o ser humano como uma máquina. É como se a gente fosse trocar peças dessa pessoa como se fosse um defeito. E assim, eu não vou longe não é só médico, não. Eu tenho colegas médicos que são maravilhosos, que entenderam essa necessidade, que hoje indicam inclusive os fármacos, os dermocosméticos, mas também a gente tem muito, doutor, por exemplo, cabeleireiro que tá vendo um problema no couro cabeludo e não alerta cliente e faz uma progressiva, porque ele não quer perder o dinheiro da progressiva. Exato. Mas aí ele causa um agravamento tão pior nesse couro cabeludo, uma inflamação tão elevada, e aí a cliente vai reclamar e vai falar mal dele. Se ele tivesse naquele momento sido um pouco mais humanizado e ofertado o trabalho da dermoterapia capilar e proporcionado um alívio, e depois nada o impede de trabalhar com embelezamento, ele teria sido muito mais feliz. E eu tenho visto muito isso acontecer com cabeleireiros. Se eles não entenderem que não é por aí e que está mudando, infelizmente eles vão perder o espaço. Exato. Então, profissional, não faça hoje o que vai prejudicar o seu futuro. Essa é uma máxima que eu levo para minha vida. E a gente, voltando aqui para a medicina, até na medicina do Ocidente, né, doutor Marcos, a gente percebe que existem até profissionais que só pelo fio de cabelo eles sabem tudo o que está acontecendo com esse ser humano, porque o nível de inteligência investigativa lá no Ocidente é muito mais amplo. E aí, quando vocês forem observar a nossa linha, vocês vão observar essa característica multifocal, que é realmente tratando todas as possibilidades da problema, desde o tratamento de dentro para fora, como de fora para dentro, desde aromaterapia e outros recursos. Então, nós tínhamos o médico, nós tínhamos os profissionais da saúde, doutor Marcos, que eram biomédicos, enfermeiros, os estetas, hoje já tem até os biólogos, o pessoal da saúde, mas em 2016 eles não tinham os fármacos. Então o que acontecia? Ou o cara ia para uma farmácia de manipulação, que não sabia o que estava sendo manipulado, não sabia se ia ter entrega realmente do que havia prescrito, porque imaginemos, faltou um ativo, será que essa farmácia vai deixar de vender e vai ser realmente sincera de falar que não tinha? Então, além de não ganhar, ainda ficava na mão do manipulado, e algumas ferramentas, como o laser, eletroterapia, o vapor de ozônio. E nós tínhamos o profissional da beleza, que era quem a gente queria atacar, que esse não tinha era nada. Esse só tinha um cosmético convencional realmente, que não dava condição de tratamento. Na verdade, quando você falou do manipulado, né, que a gente não sabe, e isso é muito, assim, uma realidade muito triste. Eu, por algum tempo, quando ainda não tinha encontrado a Alon, eu não tinha tanto recurso em dermocosmético, que já tem um tempo que eu atuo, eu tive que ir para o manipulado. Sim. Só que é muito complicado, porque sempre o produto chegava com um cheiro diferente, uma textura diferente. E o cliente vê, né, Marcos? Percebe, e a gente percebe a entrega do produto, a gente percebe o resultado que não foi tão quão da outra vez. Então, assim, é muito complicado. A gente trabalha no escuro. Na insegurança No jurídica. escuro. E é um produto que a data de validade dele é muito rápida. Então, às vezes, o produto vence, você nem conseguiu utilizar, você perde dinheiro. Então, assim, é muito complicado trabalhar com manipulado. Eu vejo muito profissional que fala, eu trabalho com manipulado e é mais barato e não sei o que. Sim, mas primeiro, você sabe o que você está montando? A concentração,
o veículo? Será que aquilo está sendo empregado de fato? Né? E todas essas circunstâncias. E se der um problema? Porque se a gente tem uma indústria, que é a Alo, um dermocosmético, se o profissional, o seu paciente tem uma intercorrência, ele tem uma indústria para cuidar, para responder, para Suporte. amparar, mas o manipulado, quem vai te dar o suporte? A farmácia de manipulação não te dá suporte. Porque seu nome está lá, você solicitou, é um problema seu. Responsabilidade sua, né? Então, também, profissional, tome muito cuidado com essa questão da manipulação. E assim, a gente que está mais dentro do processo industrial, por exemplo, doutor Marcos, tem produtos aqui que para chegar naquele ponto de experiência cosmética, voltaram 100 pilotos. Então vai, a textura não tá boa, o cheiro não tá bom, não tá com a viscosidade que a gente quer. Então vai e volta, vai e volta. Você acha que em apenas uma formulação dá condição de gerar algum tipo de experiência cosmética para o cliente? E o que os clientes buscam hoje? Eles querem somente um amontoados de ativos ou eles querem realmente uma experiência cosmética? A tecnologia, né, que é empregada. Então, por exemplo, eu que sou pós-graduado em cosmetologia avançada, eu não me arrisco a montar uma fórmula. Eu gosto de pegar um produto e ler a fórmula e entender qual que é a ação de tratamento. Por isso, eu me aprofundei em cosmetologia. Mas eu hoje não tenho assim coragem de trabalhar mais com manipulado, até porque nem preciso. Perfeito. Então, só para a gente contextualizar, né? Nós víamos uma oportunidade gigante, 70% das pessoas ficando calvas por conta de má alimentação, dermatite, alopécia, o mercado não tinha o que oferecer, e depois nós tivemos a Covid, né, doutor Marcos? Que ela gera na população um cenário de pós-guerra realmente. A mudança de comportamento, você que está hoje atuando praticamente todos os dias, o senhor percebe que o comportamento das pessoas mudaram. O nível de exigência mudou. Um paciente que antes da Covid aceitava o mero embelezamento, hoje já não faz sentido mais. Hoje ele quer o embelezamento responsável. As pessoas estão com mais foco na saúde, elas querem autoestima, elas querem qualidade de vida, elas querem bem-estar, mas elas não abrem mão mais da saúde. Isso é dado, tá? Saiu uma pesquisa que mostra que aumentou, depois da Covid, aumentou demais o número de pessoas fazendo transição capilar, ou seja, que essas pessoas abandonaram alisamentos para sempre, então não serão mais clientes para o alisamento. Muitas pessoas que abandonaram hábitos como coloração, descoloração em excesso, que antes fazia sempre, agora está modulando tudo isso, e pessoas muito mais preocupadas em tratar o couro cabeludo. Tanto que eu falo assim, infelizmente foi um momento muito triste, muito devastador, mas a Covid lançou o dermoterapeuta capilar, né? Porque teve muito problema, muito estresse, vários traumas, infeccioso, medicamentoso, que todo mundo teve muita queda, de homem a mulher, a criança tendo E tem queda, consequência que a gente adolescente, nem viu ainda, né, doutor que Marcos? ainda vai surgir, né? Efeitos do pós-Covid que ainda estão aí, ó, aparecendo todos os dias. Então, é o que eu falo. Hoje, quem é o melhor profissional para estar na dermoterapia capilar? Que não o cabeleireiro. Exato. Eu fui cabeleireiro por anos e chegou um momento que eu entendi que eu precisava estudar e continuei sendo cabeleireiro. Hoje não sou mais porque não me sobra tempo. Mas eu amo a minha história como cabeleireiro. E hoje eu paro e penso, poxa, se eu tivesse descoberto essa possibilidade lá atrás, hoje eu teria ganhado muito mais dinheiro, teria estado num patamar muito maior. Um posicionamento melhor, né? Justo, mas não tinha. Na minha época ninguém falava disso. As pessoas se preocupavam com a haste e pronto. E foi muito bom o senhor trazer isso aqui, doutor Marcos, que eu também acredito nisso, concordo com o senhor, que não existe ninguém mais preparado ou pronto do que o cabeleireiro, mas aqui também existe um dilema, porque o profissional da beleza, o cabeleireiro, o barbeiro, que continuar só tratando o fio, daqui 7 anos ele está fora do mercado. Não existe mais mercado para esse profissional que trata só o fio. Hoje, vocês são obrigados a entender a mecânica do tratamento de dentro para fora e de fora para dentro. E isso aconteceu assim, não tem muito a ver, mas é no mesmo universo, para aqueles profissionais que só sabiam fazer escova.
e chapinha. E veio a progressivos alisamentos e eles não se atualizaram. Todo mundo teve cabelo liso, todo mundo aprendeu só a bater um secador em casa e esses profissionais caíram no esquecimento. E eu adoro também a história que você conta da nail designer, né? Exato. Que é um exemplo. Assim, às vezes, a gente estava até conversando mais cedo ali sobre o tal da cegueira empresarial e do negacionismo, né, doutor Marcos? Que às vezes as coisas estão acontecendo e a gente finge que não está acontecendo. Então, o profissional da beleza que fechar os olhos para dermoterapia capilar, infelizmente, ele vai ficar para trás. E a gente falava das nail designer, que no começo a manicure e a pedicure falou, não, isso é só mais uma modinha. A mais desvalorizada, né? Isso aí vai passar. Quem vai pagar R$200 numa unha, Prioli? Quem vai pagar R$250 numa unha? E hoje a gente percebe que tem nail designer morando em condomínio fechado. Justamente, andando de carrão. A gente percebe que tem nail designer andando de BMW, de Mercedes, porque foi alguém que viu um movimento, entendeu, se posicionou rapidamente e virou uma autoridade. Porque o que as pessoas elas buscam? Resultado e tecnologia. Então, se eu consigo dar um acabamento com mais eficácia, com mais tempo, com mais duração, por que não, doutor Marcos? Então, as pessoas elas estão prontas para pagar, desde que o valor fique muito claro para quem está pagando. Desde que eles visualizem que realmente trouxe um resultado Existe um positivo, né? E qual mulher que quer ficar careca? Hoje nem os homens querem ficar careca mais. Não, perder o cabelo. Eu vi até uma pesquisa, doutor Marcos, com várias mulheres, e aí perguntava, cara, qual que é a sua preferência, mulher? Qual que é a sua preferência? Um corpinho mais rechonchudo ou pouco cabelo? Não teve nenhuma que preferiu o corpo. Todas as mulheres preferiram o cabelo. Não, porque o corpo agora eu dou uma ajeitadinha, mas o cabelo eu não posso ficar um dia sem. Justo. Eu tenho pacientes hoje que falam, olha do céu, olha, eu ia fazer isso, mas eu vou abrir mão, eu tô precisando muito, mas eu vou abrir mão para tratar o meu couro cabeludo, porque se eu ficar careca, eu morro. É a moldura do rosto.